tema de hoje é um tanto quanto importante para a nossa vida. Nós vamos falar sobre quedas. Ninguém gosta disso, de cair, né, de estar prostrado. Né, e por um bom tempo, eu acredito que eu, como vocês, não entendiam a gravidade de uma queda. Né, durante boa parte da minha infância, o máximo que aconteceu comigo foi alguns arranhões, queda de bicicleta, esse tipo de coisa, jogando bola principalmente. Né, até um dia que a minha tia, a tia Vânia, indo daqui para a barreira de moto, passou um animal na frente da moto, né, e ela caiu dessa moto, uma queda muito feia, cortou o pé dela assim, de maneira muito grave, e ela passa um bom tempo sem poder levantar-se, sem poder ficar de pé. Né, e aí, depois desse dia, o Júnior começou a ser mais prudente, porque eu vi que tem quedas na nossa vida que vão nos afetar um pouco mais do que outras. E eu já não andava em pé na bicicleta sem as mãos, tentando aprender, coisa do tipo. Eu já tinha mais prudência. Se eu cair daqui de cima, eu vou passar um bom tempo sem conseguir andar. E aí eu evitava esse tipo de coisa. Enquanto psicólogo, enquanto pastor, eu tenho visto isso também. Existem quedas de ordem emocional. Às vezes a queda física não dói tanto quanto uma queda na nossa alma. Uma dificuldade que aconteça conosco. Ou talvez você chegou aqui nessa noite, Júnior, realmente eu estou em queda. Minha vida, ou meu casamento, ou minha empresa, ou as circunstâncias da minha vida estão na lama. Está difícil. Eu tenho vivido um momento que eu preciso me levantar. E às vezes essas quedas emocionais não têm a ver com a gente. Tem muito a ver com as circunstâncias. Há um tempo atrás, 2 semanas mais ou menos, a gente teve o diagnóstico que o nosso filho, Davi, o filho mais novo, estava com pneumonia. Então, naturalmente, isso é uma pancada. Quem é pai, quem é mãe sabe que vem aquela queda emocional. Meu Deus, meu filho, tão novinho, 1 ano e pouco, está aí com essa doença, né, e a gente fica preocupado, a gente fica ansioso. Ou seja, a nossa alma, o nosso estado emocional fica em queda, fica em dificuldades, fica em lutas, né? Fica passando por momentos de baixa. E aí a gente leva um tempo para se levantar novamente. O tema de hoje vai falar sobre isso. O tema de hoje é levante-se, aprendendo a recomeçar em meio às quedas da vida. E na nossa vida vão acontecer quedas, vão acontecer dificuldades. Nos últimos 2 domingos, nós meditamos sobre a vida de Gideão. E aí Deus falou de maneira muito clara sobre esse homem. Ele deu sim ao Senhor, sim ao nosso Deus. E a partir desse sim, ele teve algumas vitórias. Algumas lutas, mas também muitas vitórias em nome de Jesus. Só que esse cara também caiu. Juízes capítulo 8, verso 22, o finalzinho da história dele na Bíblia, fala da queda de Gideão. O verso 22 diz assim, ó, os israelitas disseram a Gideão, isso logo após as vitórias, as conquistas dele, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Gideão responde de maneira muito sensata, não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Amém, glória a Deus. Se Gideão para aqui, glória a Deus. A história dele seria linda na Bíblia, sem nada ser retocado, sem quedas. Só que ele prossegue. E o verso 24 inicia falando isso. E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Ou seja, Gideão responde, olha, eu não quero ser o rei de vocês, porque o Senhor é o rei, mas, eu estou falando isso, mas me deem aí um pedaço aí dos despojos de vocês, do que vocês conquistaram na guerra, ofertem para mim. E essa oferta era típica de um rei. Ele fala que não quer ser o rei, mas ele pede algo que é inerente a um rei. Ou seja, as palavras dele dizem uma coisa e as ações dele dizem outra coisa.
No início de Juízes 9, o próximo capítulo, vai falar do filho dele, chamado Abimeleque. Olha a tradução dessa palavra. Meu pai é rei. Olha que contradição. Ele diz, olha, eu não vou ser rei de vocês, mas eu quero os despojos de guerra. Eu quero que vocês ofertem uma parte para mim, que era inerente a um rei. E aí o nome do filho dele, ele coloca de, meu pai é o rei. E aí isso gera uma queda. Verso 27, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Percebe? Grandes vitórias. O cara disse sim ao chamado de Deus, mas também teve uma queda. E eu acho lindo a Bíblia por conta disso. Não sei se alguém já admirou isso na Bíblia. Ela não faz questão de ocultar os defeitos de grandes homens e grandes profetas. Isso tem um sentido, meu amado, minha amada. Esses homens e esses grandes profetas, a gente tem que aprender com eles. Porque não vale a pena a gente aprender só com as nossas quedas, só com as nossas lutas. Não é muito inteligente fazer isso. Vale muito a pena entender que fulano caiu, então, onde é que ele errou? De que forma ele errou? Com quem ele estava? Qual a circunstância que aconteceu? Então, antes de falar sobre levantar-se, é importante a gente entender que existem algumas quedas. Primeiro, a queda circunstancial, que eu chamo circunstancial, que tem a ver com o contexto, não tem muito a ver com o seu comportamento. De repente você está tranquilo no seu trabalho, e de repente alguém te coloca para fora do trabalho. Né? E aí Júnior não teve a ver comigo, tá? Eu trabalhava direito, honrava meu chefe, a empresa, e me colocaram para fora. Então não tem tanto a ver com você, mas acontece. E não tem quem fique radiante depois de perder um emprego. Tem uma queda emocional, tem a ver com a circunstância. Você não tem tanta responsabilidade. Davi, ele viveu isso. Davi foi escolhido como o rei de Israel para substituir Saul. E Saul, quando percebe isso, vai perseguir Davi para matar Davi. Ou seja, o cara sendo perseguido tem uma queda emocional. Davi se esconde em cavernas. Alguns salmos são tristes de se ler, por conta da luta que esse cara enfrentou. Não tinha a ver com ele, tinha a ver com o outro, com Saul, que era o rei. Então, existem quedas na nossa vida que não tem a ver com você. Talvez seja o seu caso nessa noite. Júnior, não tinha nada a ver, mas eu fui traída. Eu não tinha nada a ver, mas a empresa quebrou e aí me colocaram para fora. Júnior, não tinha nada a ver, mas fulano de tal fez isso e aquilo comigo. Talvez não tenha a ver com você. Mas existe um outro tipo de queda que tem a ver com a gente, que tem relação com os nossos erros. E aí você terá responsabilidade sobre elas. O mesmo Davi, que sofreu essa queda emocional por ser perseguido e não tem nada a ver com isso, ele também errou. Ele se envolveu com uma mulher casada, chamada Batseba, né, e teve uma queda pecaminosa na vida dele. Teve uma queda, ao ponto dele se colocar e dizer, Deus, eu abro mão talvez até do meu reino, mas que o Senhor não se afaste de mim. O que ele cometeu foi algo muito grave. Então as quedas, a Bíblia está aí porque as quedas desses homens, dessas mulheres servem de lição para a nossa vida. Você vai entender o que você não deve fazer, aprender com o coleguinha, o que ele fez, aí eu não repito. E segundo lugar, você vai agradecer por onde você está hoje, o local que você está hoje. Você aprende com o outro, com as quedas. Lição, Júnior, eu errei, mas eu não erro mais, eu não sou nem besta. Uma vez eu fui sócio da galera, investi grana, recurso naquilo ali, acreditei naquele esquema lá de pirâmide. Não sei quem já entrou nesse negócio aqui, certamente não vai levantar a mão, eu sei que você tem vergonha disso, mas acreditei no negócio e não rolou. Perdi uma grana, não entro mais, amém, glória a Deus por isso. Não caia mais nesse conto de fadas aí. Né? Então, os nossos erros, ou os erros das pessoas, têm que nos ensinar. Não tem sentido você viver um looping na sua vida, um ciclo de queda, e na mesma área eu caio de novo, e na mesma área eu caio de novo,
sempre se relacionando com o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de cara, o mesmo tipo de mulher. Ah, fulano de tal não é da igreja, mas eu converto. Queda. Separa, sofre, levanta de novo, fica boa, aí fica bonita, vai malhar, investe na maquiagem, compra roupa nova, e aí aparece mais um cara lá na empresa, não é da igreja, mas esse é diferente. Envolve-se de novo, cai de novo, quebra a cara de novo, sofre, levanta-se, academia de novo, maquiagem de novo, roupa de novo. Adivinha, aparece um outro cara em um outro local, não é da igreja, mas queda, tudo se repete. Tem pessoas que insistem no mesmo erro. E você tem que aprender com suas quedas. E agradecer por onde você está, não despreze. O passado difícil te mostra que onde você está hoje vale a pena comemorar. Porque junho eu vivi na lama por um bom tempo. E hoje, graças a Deus, eu olho para trás e eu vejo a bondade de Deus na minha vida. Então não vale a pena esquecer as suas quedas. Você tem que aprender. E quem sabe comemorar. Eu perguntei no primeiro culto, não acabem com o meu exemplo. Certo? Quem estava no primeiro culto. Tem muita gente que está vindo no primeiro e no segundo. Certo? Eu perguntei, vocês conhecem uma raça de pessoas que é muito chata? Quem chuta? Uma raça de gente que é muito, muito, muito chata. Alguém ousa? Muito chato, sabe? Reclamão, pior do que isso. Quem mais? Mesquinho, pior do que isso. Quê? Teimoso, muito pior do que isso. Orgulhoso, já sabe, né? Está me ajudando. Pior do que isso. Essa raça de gente se chama torcedor do Fortaleza. Senhor. Eu vou explicar o porquê da minha teoria, certo? Vai fazer sentido. É o quê? É justamente isso, ó. Tá mandando seguir o líder, me ajudando na ilustração. O que é isso, certo? A partir de agora, torcedor do Ceará, entenda, tem amor por essas pessoas. Olha a ilustração que eu estou dando para vocês. Acabei de dizer, quem vive muito tempo na lama, certo? Vocês estão entendendo, né? Por exemplo, passar 8 anos na Série C, certo? Lá no fundo do poço, quando ganha alguma coisinha, ou começa a ganhar, comemora, né? E aí o cearense parece que é carreata e se organiza, enquanto que para o Ceará a gente troca por qualquer coisa. Mas a gente faz isso. E você deve fazer isso. Aprender com eles, aprender com eles. Talvez sua vida hoje, ou seu passado muito difícil, passar 8 anos lá embaixo, só não foi para D, porque tem um negócio no CRB aí no meio, quem sabe, mas não caiu mais ainda por conta disso. Isso aqui, deserto, lama, dificuldade, tem que hoje que você está diferente. Na igreja, casamento bem, a vida andando, você não deve desprezar aquilo. Ao contrário, você tem que dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me colocou aqui hoje. E sair dizendo, igual o torcedor do Fortaleza. Tem um cara que vende pão aí, né, que enche o saco de todo mundo, né? É justamente isso, é contar. Eu sofri muito, para agora eu estou calado. Eu vou falar que esse Deus me tira da lama, vivia no mal, num momento difícil, e hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. É isso. Aprender até com eles. Divulgar mais as nossas vitórias em Cristo Jesus. Não esquecer de onde Ele nos tirou. Para levantar é preciso entender que está caído. É o primeiro passo. Talvez você nessa noite aqui não ache que está caído. Não, Júnior, o modelo de vida que eu tenho é bom. Mas Deus não está feliz com esse modelo de vida que você tem. Deus não está feliz com o casamento que você tem. Com o contexto que você vive hoje.
O bom não é o suficiente. Talvez o bom aí do mundo é muito mediano para Deus. É lá embaixo para o Senhor. Deus quer que você comece, a partir de hoje, estar inconformado com coisas e áreas na sua vida. Porque Deus tem o sensacional para você. Deus tem um casamento transformado em nome de Jesus. Júnior, mas eu já era muito triste, agora eu estou mais ou menos triste, já está bom demais. Não, Deus quer transformar por completo a sua vida. Então, ficar de pé completamente exige a pessoa se dar conta que ela ainda está caída. Em 1872, tem a história de um menino chamado Menino Lobo. Ele foi encontrado com 6 anos de idade, vivia entre os lobos. Adivinha como era o comportamento dele? Esse cara aí mesmo. Ele morreu com 29 anos. Tem uma foto dele, que ele andando ainda como fosse um lobo, também ainda mais ou menos com 7, 8 anos. E aí, ele não aprende a falar, mesmo depois que tem contato com humanos. Porque na mente dele, ele ainda continuava sendo um lobo. Viveu com os lobos durante um bom tempo. Tem muito crente, muita pessoa que ainda acha esse tipo de coisa, infelizmente. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Tem muita gente conformada em rastejar ainda no chão. Deus tem mais para a sua vida no nome de Jesus. Hoje é noite de levantar-se e dizer, sim, Deus, ao teu propósito. O que é que o Senhor espera da minha vida? Eu quero ser como Gideão. É liderar o povo? Eis-me aqui. É abrir a minha casa para receber pessoas? Que assim seja. É profetizar através da minha boca, é olhar diferente, é tocar diferente? Que assim seja. É ter um casamento segundo o coração do Senhor? Que assim seja. Mas não se conforme mais com a vida mediana que você tem vivido. Deus não te criou para viver prostrado. Salmo 8, 5. Olha o que aqui Deus fala para você. O salmista está perguntando quem é o homem, quem é o homem, quem é o homem. E aí ele diz assim, o verso 5, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, ou seja, do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Você, meu amado, é a coroa da criação do nosso Deus. Deus cria todas as coisas e Deus repete. Olha que legal que eu fiz. Olha que bom que eu fiz. Olha que bacana que eu fiz. Quando Deus cria o homem, Deus olha, puxa vida. Isso que eu criei agora é muito bom. Você, de toda a criação do Senhor, você é a coroa. Então olha para a pessoa do seu lado e diga isso. Boa noite, coroa. Chame o seu irmão assim a partir de agora. Coroa não vai ter mais a ver com a idade. Vai ser com a sua preciosidade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Você é coroa do Senhor, da criação do Senhor. Talvez nesse momento você está se perguntando, Júnior, como é que eu me levanto? Eu estou entendendo que Deus não quer que eu viva prostrado, mas como é que eu dou esses passos? Primeira coisa fundamental, levantar não é um momento, não é um espasmo, não é uma semana, não é uma brevidade na sua vida, mas é uma forma de viver. Em pé, constantemente, entendendo que eu preciso do Senhor e que Deus tem projetos para a minha vida e que as circunstâncias não vão definir se eu estou em pé ou sentado ou rastejando. Não, vou ficar em pé no nome de Jesus porque é Ele que me sustenta. Então, entenda isso, é a maneira de viver. Então, a primeira coisa para você se levantar, entenda que para levantar é um trabalho conjunto. Você e Deus. Então, entenda a sua responsabilidade em colocar-se de pé. Bata no peito e diga, depende de mim também. Depende de mim. Não é jogar só a bola para o Senhor. Resolve, Deus. Não. É entender que você também tem que fazer. Não terceirize. Ah, o meu líder que não me ajuda. Ah, o ciclano. Ah, o pastor. É você e o Senhor. Entendendo que você precisa da ajuda dele. Romanos 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra ajuda, no grego, quem veio para os cultos nas quintas-feiras sabe, a gente estudou esses dias sobre ela, sonan, tilan, banomai, que quer dizer trabalhar junto, trabalho em conjunto, ou seja, o versículo está dizendo assim, ó, da mesma forma, o Espírito trabalha em conjunto conosco, para nos ajudar em nossa fraqueza.
Trabalho junto. Você e Deus. Você e o Senhor. Entendendo que você tem a sua parte, a sua responsabilidade em colocar-se de pé. Qualquer evangelho contra isso está errado. Jogar só para o Senhor. A minha bênção é o Senhor e eu não faço nada. Estou lá em casa deitado, esperando Deus me dar um emprego. Não empreendo, não faço nada, não corro atrás de nada, não me capacito, não estudo. Só orando e jejuando. Vai passar no concurso só orando e jejuando. Não, vai lá e faz a prova, estuda, faz a prova. Facilita, o Senhor está doido para te passar. Doido para te empurrar, te ajudar, fazer alguma coisa. Mas você não facilita nada. Faz a sua parte. Que aí a vontade de Deus se cumpre na sua vida. Pode ser um não, mas você está fazendo a sua parte. Entendendo sua responsabilidade no Senhor. Ou seja, entenda também que sozinho você não consegue. Para ficar de pé, quer ficar de pé sim ou não? Você precisa de Deus e você precisa de pessoas. E não é qualquer tipo de pessoas. Precisa de pessoas de Deus. Olha a dependência do Senhor. Além de precisar deles, nós precisamos de pessoas que estejam segundo a vontade dele também na nossa vida. Precisar do Senhor. Salmo 145, verso 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Olha que lindo. Você está caído nessa noite? Está prostrado nessa noite? É o seu casamento? É a sua empresa? É a sua vida financeira? É o seu emocional? É a sua mente? É a sua família? São seus filhos que estão prostrados? O Senhor te diz nessa noite que Ele vai colocar de pé no nome de Jesus. O que é que você precisa? É uma cura que os médicos estão dizendo que não conseguem fazer e você está cabisbaixo, abatido com isso. Deus coloca de pé novamente a esperança na tua vida e você pode crer no amanhã. Esse é o nosso Deus. Eu quero que você se levante, independente das circunstâncias, entendendo, eu vou continuar caminhando, fazendo a vontade dEle na minha vida. Fazendo isso constantemente, entendendo que eu preciso dEle. Eu preciso do Senhor. Esses dias o ar lá de casa, do nosso quarto, deu problema, e aí naturalmente a gente já não consegue dormir sem ar-condicionado. Tem coisa que a gente se acostuma, né, e pronto, não tem mais volta. O ar-condicionado é uma coisa dessa. Queimou e a gente automaticamente nem pensa, não, vamos dormir aqui. Não, pega o colchão, bota no outro quarto, que tem um ar lá no outro quarto. E a gente levou um monte de colchão para lá, no berço do Davi lá, tudo acochado. E aí ficou um espaçozinho assim, do berço para o colchão, uma brechinha. E o Davi, o meu filho mais novo, foi passar por lá, se enganchou. Naturalmente o pai chega, pega, tira ele, bota num lugar seguro. Naturalmente ele vai de novo na brechinha, se engancha de novo. Né? E eu estava justamente brincando com o pessoal. Toda paz, mornidão, calmaria que Deus nos abençoou com Gabriel, Deus guardou para colocar no Davi. Atitude, reclamão, né? Meio que um pouquinho agressivo, né? A maneira dele. Né? E eu peguei a segunda vez, adivinha o que é que ele faz? Deu uma mãozada na minha cara. Calma que ele ainda tem 1 ano e pouco, né? Vai ter tempo para isso. Nós vamos conseguir mudar isso na vida dele, em nome de Jesus. Coloco ele lá. Lá vai ele a 3ª vez. Só que eu lá levei uma mãozada, beleza. Vou deixar você aí na próxima, que eu sei que vai ter a próxima. Ele vai para lá, se engancha, eu fico lá, de braço cruzado. Tomando cuidado devido, mas eu deixo ele lá. E aí, o que é que ele faz depois de um tempo? Reconhece que não pode, olha para mim, estica os braços, começa a gemer, pedindo o meu braço. Eu vou lá com todo o amor, pego ele, agora, ao invés de bater, ele olha para mim e sorri. Com Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. Nós precisamos do Senhor, mas a gente não reconhece. Deus, às vezes, quer nos tirar aqui do imprensado, e o imprensado, diga assim, fala Deus. O imprensado é o seu círculo de amigos, que Deus quer te tirar daqui e te botar ali. Mas o que é que você faz? Reclama com Deus. Resmunga, bate no Senhor. E aí o que é que você faz? Volta para o mesmo lugar. E aí o imprensado talvez é um relacionamento. Amém? Ixi. E aí Deus quer te tirar daquele modelo de relacionamento, um namoro que não está te edificando, e te colocar num lugar seguro. Aí você vai e volta para lá. E o imprensado é um jogo de azar. Amém?
Daqui a pouco a igreja está em silêncio. E aí Deus quer te tirar daquele comportamento e você volta. E pensando que você vai conseguir passar pelas brechas sem mudar a sua vida. Não vai conseguir. Quer levantar-se, meu amado? Permita e entenda que você depende do Senhor. Talvez você se pergunte, Júnior, por que eu caio tanto? Talvez as pessoas ao seu redor estão te influenciando para o caminho errado. Eu conheci um jovem que compartilhou sobre o irmão dele, que infelizmente cometeu suicídio. Ele me disse de maneira muito clara, Júnior, meu irmão era assim, dessa forma. Depois que começou a andar com essa galera aqui, ele mudou totalmente. Entrou no mundo das drogas, e chegou um ponto que a gente perdeu ele antes mesmo dele tirar a vida dele. Por conta de influência de pessoas. Meu amado, minha amada, pessoas vão te influenciar, ou para o bem, ou para o mal. Tenha atenção a isso. Então, esposa, teu marido te deu trabalho com esse grupinho de amigos, aí você, em nome de Jesus, eu perdoo. Ele errou comigo, muito grave, mas você tem que começar a levantar essa bandeira. Aquelas pessoas ali não são mais amigos do seu marido. Você entende que o contexto ajudou aquilo? Está na hora de entender que você precisa de pessoas de Deus na sua vida para você se levantar. O segundo ponto é justamente esse. Para levantar, você precisa de pessoas que vão te levantar. Você está caído e vai chegar lá e estender a mão. Vamos. Você não está orando, não, eu oro por você. Não está lendo a Bíblia, não, vamos ler juntos. Se estende a mão e te coloca de pé sem julgamento. Tem alguém aqui que tem uma pessoa dessa na sua vida? Que privilégio você ter uma pessoa assim. Pessoas que colocam você de pé. Sabe que você está emocionalmente fragilizado e manda aquela mensagem, faz aquela ligação, ou te visita e não aceita você ficar prostrado, você tem que valorizar. Nós temos que ser assim. E pessoas certas vão evitar que você caia. Às vezes puxando sua orelha, te dando carão, sendo chato, mas te amando. Te levando para o caminho do Senhor. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do jovem paralítico. Tinha um cara paralítico, que ele precisa dos amigos dele, para que os amigos o levem até Jesus, na maca. Mateus 9, verso 2 em diante, conta essa história. Diz assim, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que quem tinha? Quem, igreja? Eles. Está vendo que está no plural, certo? Não é somente o homem paralítico, amém? Todos os outros. Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 7, ele se levantou e foi. Percebe o contexto? Não sei se você pegou. Mas o milagre acontece porque esse homem incapacitado de andar, tinha um grupo de pessoas ao lado dele disponíveis para pegar na maca dele e levar até Jesus. Meu amado, é esse tipo de gente que você precisa. Você precisa conhecer pessoas, talvez entrar num GF. Quem está em GF aqui, em nome de Jesus, amém? Eu vou insultar vocês sobre GF direto, porque é bíblico. Você precisa de um grupo de pessoas que quando você estiver caído, pegue na sua maca e te leve até quem te cura, quem te renova. Lendo sobre esse texto, veio uma definição de igreja para mim. Igreja é um grupo de ex-paralíticos carregando a maca do próximo a ser colocado de pé. É isso. Eu e você somos ex-paralíticos. Você sabe. Você sabe como a gente estava. Você sabe o tamanho da nossa queda. Você sabe que a gente estava dentro da lama, sem esperança, sem vida. Mas um dia a gente encontra Jesus. E essa fase imóvel, fase de inércia na nossa vida muda.
E como igreja do Senhor, nós temos que agora fazer diferente. Ao invés de julgar, percebe que os religiosos no texto criticam Jesus. Religião faz isso. Vai julgar, vai na lei, e a lei vai e diz, olha, não tem envolvimento, quem é que perdoa pecado? Mas Jesus não. Jesus está acima disso tudo. Então, igreja do Senhor Jesus, vocês viram aí na agenda, no Dia das Mães, dia 13, um dia anterior, nós vamos ter um evento social aqui. Nós queremos cuidar de mulheres aqui, as mães aqui da região, das comunidades carentes, vão vir para cá. E adivinha quem tem que pegar em cada ponta dessa maca? Você. Você tem que fazer algo por essas mães que vão vir para cá. Umas mães que nunca foram maquiadas, talvez. Adivinha quem vai maquiar ela? Você. Porque Jesus fez isso comigo e agora eu vou fazer com outras pessoas. Viver a igreja é isso. Não tem sentido viver a igreja e parar em nós. Eu fui curado e pronto, para em mim. Tem gente ali paralítica, eu não estou nem aí. O que importa é minha cura. O que importa é que ele fez em mim. Não. É a partir de nós, faça algo pelo outro em nome de Jesus. Mulheres que nunca foram massageadas. E aí você deve estar pensando agora, Júnior, está com uns 3 anos que eu não sei o que é uma massagem. Eu vou dar massagem nela, sim. É sobre isso, sim. Você faz no outro e quem sabe, ao chegar em casa, seu primo, primo dando massagem não dá certo. Seu marido, seu filho, coisa do tipo, sua irmã, prima, vai lá e faz uma massagem em você. E retribui o que você está fazendo para alguém. Eu vejo isso aqui direto. Gente que não tem, dando o que nem tinha e vai, oferta, e vai e faz cesta básica. Mas quem está precisando não era você, mas Deus vai providenciar e vai e faz, e paga a conta do outro e vai. E Deus vai retribuindo dessa forma. Então, em nome do Senhor Jesus, igreja, vivamos dessa forma. Nós somos um grupo de pessoas que já encontramos Jesus. Nós temos que fazer o mesmo pelo próximo, em nome de Jesus. Religiosos vão condenar. A fé verdadeira vai arreganhar as portas dessa igreja aqui e dizer, vem, todo mundo vem, que aqui é o local de você conhecer o Evangelho de Cristo de verdade. Se a pessoa entrar aqui, eu sabendo do pecado dela, eu já trato ela com indiferença, mal, nem olho no olho, ela volta? Não volta. E aí vai escutar o Evangelho aonde? Então a igreja do Senhor Jesus seja uma pessoa simpática, pegue no pé. Tem visitante vindo, fale com as pessoas. Às vezes eu fico preocupado. Daqui de cima eu brinco com os meninos, eu vejo tudo. No culto passado, o Wayne botou o dedinho ali para apagar a luz, eu já disse, não fecha agora não. Estou olhando tudo. E às vezes eu fico muito triste, porque no final do culto, tem pessoas, ou que começaram a vir para a igreja agora, sem amigos, ou pessoas que estão nos visitando recentemente, ficam no final do culto, sabe aquela deixa? Ou fica na cadeira um pouquinho mais de tempo, ou fica em pé ali, esperando alguém chegar, e ninguém chega. De repente a pessoa vai, vou-se embora, e sai, sem ser cumprimentada, sem ninguém falar com ela. Igreja, vocês já vieram para cá a primeira vez. Não sei se você esqueceu disso. Você sabe como é que você foi tratado. Então, em nome do Senhor Jesus, termina o culto, é a hora de socializar. Principalmente com quem você não conhece. Vai, abraça, toca, diz você é muito bem-vindo, venha outras vezes, nós amamos ter você, Júnior, mas o pecado, e o seu? Olha para a trave que está no teu olho, trata com amor, que essa transformação vai acontecendo na caminhada, que sejamos como Cristo, nem mais nem menos. Jesus foi duro quando devia ser duro, mas ele foi amável quando deveria ser amável. É isso. A mulher foi pega em adultério, ele foi amável. Olha que lindo. Vai, não pecas mais. Eu também não jogo pedra em você. Pronto. Mas siga a sua vida. Largue a sua vida de pecado e siga. Só que aí, diante do jovem rico, ele diz, olha, você tem que largar tudo. Para seguir, tem que largar tudo. E aí, o jovem rico se toca, não vou largar não, é muita coisa que eu tenho. E aí Jesus nem conversa. Então pronto, não quer me seguir? Não vem. Duro. Mas a igreja tem que encontrar esse nível, esse equilíbrio de Cristo, de amar pessoas, mas também nós não vamos mudar o evangelho por conta para que alguém se sinta bem aqui, não. Isso é inegociável. Mas venha, o local de escutar o evangelho é aqui. Religiosos são frios, tratam mal.
O Brasil essa semana parou por conta de uma capivara. Não sei se você está acompanhando aí, nas redes sociais, nos jornais, só dá isso. A capivara chamada Filó vivia com Agenor, em paz com ele. E o Ibama vê aquilo. Não está certo, Agenor, nós temos que tomar Filó de você. E o Ibama leva Filó para viver enclausurada, dentro de uma cerca lá, de uma grade, de uma jaula, coisa do tipo. E o Brasil cai por conta disso. Porque a lei é fria, o Ibama está seguindo. Animal silvestre não pode ir na sua casa. Frio. Às vezes a religião faz isso com as pessoas. Não pode, não pode. Esse tipo de pecado não pode nem entrar na igreja. Não pode. E barra, e empurra pessoas. Não é sobre isso, meu amado. Jesus nos chama para sermos diferentes. Agora, que é verdade, que tem que nascer de novo? Tem. Você vem para cá, mas entenda que você vai ser confrontado. Que você vai ser, o GF vai te esmiuçar. E vai mudar e vai apresentar o evangelho, abrir Bíblia para você e você tem que, eu estou indo, mas eu estou entendendo que eu vou mudar. Amém. É isso, o processo é esse. Tem que estar aberto a nascer de novo. Mas enquanto isso, a igreja, olha, Júnior, não vou mudar agora, amém, mas continue vindo, porque o Espírito Santo vai continuando trabalhando na sua vida e vai mudando você. Tem uma frase que eu procurei o autor e não tem autor, é frase de internet, mas que diz muito sobre isso. Sobre essas circunstâncias, as pessoas que estão ao teu redor vão te ajudar ou não. Diz assim, ó, olha que frase besta. Diz assim, ó, a lagarta disse que iria voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Ande com quem acredita em você. Faz sentido? A borboleta viu, isso já aconteceu comigo. Mesma forma, tem pessoas que vêm para cá, uma lagarta velha, rastejando, comendo pó e querendo mudar. Eu sei que eu vou voar em Cristo Jesus. Eu sei que como águia Ele vai me fazer crescer, me colocar de pé. As pessoas lá fora vão rir de você. Você não tem jeito, você já tentou, já desistiu, isso, aquilo. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus, borboletas de Cristo, que frase horrível. Nós vamos olhar para essas pessoas e dizer, sim, aconteceu comigo. Jesus fez a mesma coisa na minha vida. Eu era nada, eu não tinha nada. E Jesus me colocou de pé novamente. Acreditar em pessoas, meu amado, minha amada. Não percamos a fé nas pessoas em nome de Jesus. Às quartas-feiras nós temos aqui um grupo de apoio. O filho está aqui, toda quarta-feira esperando vir pessoas. Porque entende que a pessoa sozinha não muda. Largar drogas, vícios, sozinho, não vai rolar. Precisa de pessoas. É ou não é, filho? Demais. Precisa das pessoas certas ao redor dela. Se você conhece alguém que está precisando largar vícios na sua vida, incomoda essa pessoa, pega na maca dela, traz ela, nem que seja pelos cabelos aqui, chega na quarta-feira, senta com ela, participa da reunião, mas faça algo. Viver a igreja é isso. Hebreus capítulo 3, verso 13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha que saco. Jesus, a palavra de Deus está nos convidando a alguém todos os dias te exortar, chamar a tua atenção, dizer qual o caminho, dizer os teus erros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É isso. É aceitar, entender que a sua mudança, esse processo de pessoas faz parte disso. Pessoas certas na sua vida não vão deixar nem você cair. Essa semana, Gabrielzinho, acordei ele de manhã cedo para ir para a aula. Semana de provas, olha que lindo. Bem novinho já tem prova. Naturalmente, com medo das provas. Que prova é essa? É desenhar o quê? É um carro? Mas com medo. E aí, começa a chorar de manhã. Eu disse, não, eu não posso permitir que isso se estabeleça na vida do meu filho. Isso vai ser quebrado hoje. Se eu não permito ele ir para a aula hoje, porque está chorando com medo de prova, adivinha o que ele faz amanhã? Chora de novo. Então nós temos que ter essa sabedoria de dizer, olha, Gabriel, você vai. Prova é uma besteira. Nem precisou estudar, tu vai desenhar alguma coisa lá. E se não der certo, não tem problema nenhum.
Papai de vez em quando tirava nota baixa. Não acertava as coisas. É normal. Vai e faça o que você souber fazer. Ele chorando foi. No final da aula eu peguei ele sorriso, com um sorriso gigante, me dizendo: papai, eu fui o segundo a terminar a prova. Todo orgulhoso disso. E eu, foi prova de quê? E ele: pai, nem sei. Faz bem, faz bem. Esquece dos seus problemas, deixa para trás. Já venceu, pronto, bola para frente. Mas é isso. No outro dia ele foi para, era outra prova e continuou indo para a aula. Se eu erro, se ele não tem um pai que entende que o pai vai às vezes provocar o choro no filho, mas é pelo bem dele, aquilo ali se estabelece e vira um problema na vida dele. Para terminar, terceiro ponto: não faça da sua queda a sua habitação. Deus não te fez para morar na queda. Amém? Tem aquele crente que é o crente chamado museu. Sempre traz o problema do passado, a luta do passado, para o hoje. A conversa é sempre a mesma coisa. Eu trabalhei um tempo com uma mulher lá em Baturité, pelo amor de Deus. Eu já sabia de cor e salteado como é que terminou o relacionamento dela, o que é que o marido dela fez. E todas as vezes ela falava o mesmo discurso: meu amado, minha amada, Deus tem tempo novo para a sua vida. É aprender com as quedas, mas o meu hoje é diferente. Eu tenho que falar sobre vida. O Ariano Suassuna aqui diz, né, que vida difícil é boa de contar. É verdade. Né, quando a gente vai, conta problemas, tem a atenção das pessoas. E às vezes a pessoa, por ter essas atenções, ela começa a valorizar muito seus problemas. Muito chato conversar com uma pessoa e dizer: e aí, como é que foi o teu ano? Não, janeiro foi show de bola. Fevereiro, bênção do Senhor. Março, prosperidade de Deus. Conversa dessa é muito chata. Você não aguenta até junho e termina a conversa com ela. Que vida chata, tudo dá certo na tua vida. Mas, janeiro, eu levei uma queda, arranquei a bolacha do meu joelho. E vai contar como foi, o que é que a moto fez. Aí você já está de olho vidrado. Em fevereiro, foi uma doença lá em casa e foram não sei o quê. E você não perde o ano da pessoa, é show de bola esse ano. Dá atenção. Mas o que acontece é que tem gente que por conta disso vive constantemente contando os seus erros. Meu amado, Deus tem tempo novo para você. Lá fora tem uma frase: um lugar de novos começos. Larga o seu passado. Não faça da sua queda a sua morada. Deus tem novo tempo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas tem um tipo de queda que não vai refletir só na sua vida hoje. Tem um tipo de queda chamada pecado. Que aí a responsabilidade é sua. Esse tipo de queda vai te afastar de Deus. E é sobre isso que eu quero te falar agora, nesse momento, em nome de Jesus. Meu amado, a Bíblia diz de maneira muito clara que os seus pecados fazem divisão. Dias, pede dormir, por favor. Seus pecados fazem divisão entre você e o seu Deus. Então, vai ser uma barreira entre você e o seu Deus. E não é só sobre hoje. Não é só sobre hoje. É sobre a eternidade. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, chamado Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez você não reconhecia essa queda. Você não reconhecia que o seu pecado tem trazido muita maldição sobre a sua vida. Maldição para o seu casamento. Maldição para a sua alma. Essa queda, meu amado, pode ser uma queda eterna. Imagina isso. A Bíblia fala de maneira muito clara sobre o inferno. É um local de sofrimento, de ranger de dentes, que você vai passar a eternidade distante do Senhor. É a maior queda que o homem pode enfrentar. E isso é eternamente. Mas hoje Deus te diz, Jesus te diz, que Ele quer te colocar de pé. E para isso você precisa dEle. O verso 15 de Romanos 5, entretanto, olha que palavra linda. O pecado traz morte, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois
se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Foi Adão que trouxe condenação, o pecado original, a queda da raça humana. Em Cristo Jesus, hoje você pode ter vida eternamente nele. Existe um caminho, sempre terá uma nova chance. Enquanto você tiver fôlego, existe essa nova chance. Talvez essa nova chance seja hoje, nesse momento, de você sair de um estado de queda, atolado no pecado, e renascer em Cristo Jesus, mas que seja hoje. Lembra lá de Gideão? A gente começou essa pregação falando sobre ele. A gente parou no verso 27. Verso 28 diz assim, ó: assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Ele cai, a Bíblia não fala como foi o recomeço dele, mas certamente esse cara recomeçou, que o verso 28 diz aqui que a terra teve paz. Esse cara não continuou no erro, não continuou no pecado, durante 40 anos. Deus te diz nessa noite, o Salmo 37, verso 23, o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Meu amado, Deus tem estendido a mão para você nessa noite. Júnior, minha vida está arrasada. Fui abandonado. Tudo que eu planejei não se cumpriu, não aconteceu. Deus está te dizendo nessa noite, o Senhor te segura pela mão. Existe novo tempo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus quer te colocar de pé novamente. E é Ele, somente Ele que pode fazer isso. Você não consegue só. Você não consegue sozinho. Você precisa de Deus e precisa de pessoas certas, de Deus na sua vida. O diabo quer te isolar. Esse pensamento de querer estar só, num quarto trancado, lembra disso. Não é estratégia de Deus para a sua vida, não é propósito. Porque a nossa cura passa por pessoas também. Homens certos levaram a maca daquele homem paralítico para Jesus. Você precisa estar perto de pessoas certas. Pare de dizer não. Comece a dizer sim. Júnior, mas eu não quero. Amém, eu sei. É difícil. Deus está falando isso para alguém aqui. Mas comece a dizer sim, independente da sua vontade. Eu vou. Eu quero. Eu aceito essa oração. Eu aceito esse contato. Eu aceito. Sim, eu vou ouvir. Eu vou para a igreja. E Deus aos poucos vai te reerguendo em nome de Jesus. Amém? Você precisa de Jesus, meu amado, minha amada. Diga isso para a pessoa do seu lado. Você precisa